Olá pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 16 de setembro de 2025, eu peço para você ficar comigo até o fim dessa reflexão de hoje aqui da página Vote, tá? Fique comigo, depois dá um positivo, faz seu comentário, porque tem coisa importante para a gente discutir aqui. O careca do INSS não foi depor ontem, pois é, André Mendonça deu liberdade para ele poder ir se quiser. Pois é, vamos falar sobre por que será, né? Também vamos falar sobre a violência em São Paulo, um delegado assassinado no meio da rua lá, perseguição, pode trazer, enfim, no mundo aí, as guerras que estão acontecendo, vamos refletir sobre tudo isso rapidamente, tá bom? Então fique comigo até o fim. Eu quero que você tenha paz e amor, energias positivas como todos os dias e a mente aberta para a gente refletir essas questões. Então, vem comigo. Gente, ó, novo ataque à lancha lá no Caribe, no Mar do Caribe, lá no litoral da Venezuela. Pois é, os Estados Unidos atacaram uma lancha, mais 3 mortes, 3 venezuelanos mortos. Já tinha acontecido uma semana passada, morreram parece que 11, agora mais 3, enfim. Os ataques estão sendo assim sucessivos. E o Donald Trump alega que eles estão combatendo narcotraficantes e pessoas perigosas para os Estados Unidos. Então ele ataca e mata, simplesmente. E é o que aconteceu de novo. As imagens mostram o ataque certeiro a uma lancha e as pessoas não têm nem como se defender. Morre ali mesmo, explode e acabou. No meio do mar. Tá? Mais um ataque. Outro ataque também triste, continua o genocídio e essa coisa parece que não acaba mais. E Israel quer limpar, varrer os palestinos lá de Gaza. Um ataque a uma cidade lá, a cidade de Gaza. E foi durante o dia todo aquele bombardeio, desespero. Dezenas de pessoas, com certeza, não tem os números ainda exatos, mas a gente sabe. Houve mais um ataque de Israel. E o que é interessante, né? Os Estados Unidos que vai tentar apaziguar as coisas, quer apaziguar. Esse ataque ocorre um dia depois da visita do Marco Rubio, aquele mesmo, Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos. Ele foi lá visitar Israel. Quando ele sai, acontece esse ataque maciço novamente lá em Gaza. É triste a gente ver a situação e a inércia do mundo diante de... Aliás, inércia não. Estados Unidos apoia diretamente e outros países também, tá? Continuam ali alimentando aquele genocídio. Principalmente ali na Europa, muitos países europeus ainda alimentam essa tristeza. Bom, como ontem eu tinha dito que o careca do INSS é um empresário que atuou muito, roubou bilhões. Ontem eu falei sobre ele. O nome dele completo tá aqui, quer ver? É o CPMI, está aqui. Antônio Carlos Camilo Antunes. Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como careca do INSS. Exatamente porque ele atuava no desvio, no roubo dos aposentados. Ele roubava, desviava recursos que eram da aposentadoria dos velhinhos, né? Enfim, esse escândalo envolvendo muita gente, não é só ele não. Tem muitos empresários e muitos políticos, muitas autoridades. Bom, e ele foi convocado pela CPMI, ele está preso, a Polícia Federal investigou e tem muitas provas, e ele está preso pela Polícia Federal. Só que ontem ele ia depor lá na CPMI, né? Ontem à tarde estava previsto, chamaram ele para prever. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o evangélico, terrivelmente evangélico, lembra o Bolsonaro? Eu vou colocar ele lá porque ele é terrivelmente evangélico. Ele falou isso. Pois é, indicado pelo Bolsonaro. Ele foi assim, ele pode ir se ele quiser, ele não precisa ir. A obrigação dele ir depor, o André Mendonça falou, não, ele não é obrigado a ir não precisa ir, sabe? É uma coisa... Por quê? O ministro do Supremo Tribunal Federal iria deixar ele livre de depor numa CPMI que está investigando o caso. E ele é o relator. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator deste caso, né, é o André Mendonça.
que é o mais interessado em esclarecer isso aí. Tem que ser, né? Ele é o... Não. Ele fala, vai se quiser. Aí é óbvio que os advogados, não vai, porque sabe que lá ele vai ser arrochado. Lá ele vai ter que falar a verdade. E a quem interessa proteger, quem André Mendonça está protegendo? Porque a partir do momento que ele não permite, ou pelo menos deixa à vontade, uma pessoa que iria depor lá no Supremo, na CPMI, né? E ele fala, vai se quiser, o ministro André Mendonça, repito o nome desse cara, André Mendonça, simplesmente não vai se quiser, se ele não quiser, ele não precisa ir. Pronto, ele não foi, não depois, e a CPMI ficou sem o depoimento de uma pessoa-chave, sabe, importantíssimo, para dizer nomes. Sem falar que as visitas desse cidadão, desse careca do INSS ao Senado estão sob sigilo durante 100 anos. 100 anos, ninguém vai saber, pelo menos lá pela boca do Senado, né, a quem ele ia visitar. Lá nos gabinetes de que senadores ele ia. Olha só, olha só. Agora, o que se sabe, com documentos comprobatórios, e aliás foi o senador Ranulfo Rodrigues, senador Ranulfo Rodrigues, com documentos, mostrou que o ex-ministro da Justiça, atual senador Sérgio Moro, aquele juiz, né, ex-juiz, que hoje é senador, Sérgio Moro, na época ministro da Justiça do Bolsonaro, e o Paulo Guedes, ministro da Economia, também de Bolsonaro, foram informados, eles sabiam, a denúncia foi feita documentalmente sobre esses desvios ocorridos lá no INSS. E sabe o que os dois fizeram? Nada. Não tomaram nenhum tipo de providência, não mandaram nem sequer investigar um pouco. Vamos ver o que está acontecendo. Não tomaram nenhuma atitude. Está lá, está claro. Os documentos mostrados pelo Ranulfo Rodrigues, senador da República. Sérgio Moro e Paulo Guedes sabiam de tudo, desde 2019. A data dos documentos, 2019, eles foram informados. Tanto é que o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, né? E o Paulo Guedes ficou até o fim do mandato do Bolsonaro. Pois é, não fizeram nada. Alguma coisa muito podre tem ali, né? Bilhões e bilhões. Bilhões e bilhões. Triste, triste. E para finalizar, outra questão que a gente tem que refletir, que vai ter consequências. Segurança ou insegurança em São Paulo? As imagens mostram a perseguição a um veículo do delegado. O delegado estava desesperado, pelo que a gente pôde perceber. O delegado estava fugindo da quadrilha que foi os seus algozes. Mataram-no a tiros, sabe? Fuzil. Lá em Praia Grande, em São Paulo. Minha querida Praia Grande, cidade maravilhosa, linda. Praia Grande. E ele, o delegado, que foi um dos principais atores no combate ao PCC, sabe? Então, as imagens estão ali mostrando que ele fugindo, ainda acabou sendo abarroado por ônibus lá na cidade, né, desesperado, e aí a quadrilha sai do outro veículo e vai e fuzila ele. Sabe? Dentro do próprio veículo, não teve nem tempo de fugir. Triste, triste. Mas quais serão as consequências? Cadê Tarcísio de Freitas, o governador, que diz que São Paulo, a segurança agora é máxima. São Paulo, ele tem a polícia sob... São Paulo é uma cidade, é um estado ótimo, que está tudo sob controle, que ele tem segurança. Ele não consegue proteger um delegado, quanto mais o cidadão comum. Estão à mercê, à mercê. É polícia sendo investigada, ele não quer a câmera na farda, depois deixou, permitiu, enfim. As controvérsias de um governador que está mais preocupado em conseguir, ele está mais preocupado em conseguir anistia para o Bolsonaro, sabe? O Tarcísio de Freitas está mais preocupado em ir a Brasília articular, né, a anistia lá no Congresso, para salvar o Bolsonaro, de capitão para capitão do Exército, né? Capitão para capitão. Tarcísio capitão, Bolsonaro capitão. Pois é.
do que cuidar da segurança pública em São Paulo. E as imagens mostram. Reflitam, reflitam. Amanhã eu vou falar do Dino, Flávio Dino, que continua a sua luta contra essa desgraça que é o orçamento secreto, orçamento por Pix, sabe, essa desgraça. Mas amanhã, hoje não dá mais tempo. Um forte abraço, energias positivas para você. Eu volto amanhã. Compartilhe a página Avante.